eu verei o que nunca vi, parte 47. É o tema desta noite. A visão de Deus nos motiva a fazer grandes coisas. Então eu começo este sermão, esta homilia, esta mensagem, este recado do Pai, dizendo que o Senhor tem para você grandes coisas. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus não é um Deus pequenininho. Ele não é um Deus de madeira, de palha, de metal, de ouro, pendurado numa cruz. Ele não é um Deus morto, um Deus inerte, um mito. Ele não é alguém que foi criado pelo homem. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei de Reis. Ele é o Senhor de Senhores. Ele é o soberano. Ele é o Criador. E este Deus grande tem para os seus filhos coisas grandes. Para que nós possamos viver nesta grandeza de Deus, esta vida grande, esta vida abundante, que Jesus consumou na cruz, veio trazer para mim e para você. O Senhor quer que nós sejamos motivados, nós precisamos ter conhecimento. Senão nós ficamos achando que tudo é pequeno, que a nossa vida é igual a do outro, que diferença tenho eu, afinal a minha origem, afinal as minhas condições, afinal eu não tive um berço esplêndido até o dia de hoje. Mas quando você tem a visão do Todo-Poderoso, quando Deus coloca o querer no seu coração, quando Deus te mostra o que Ele tem para a sua vida, qual é o propósito dEle para a sua vida, então com essa visão você é motivado, motivada para coisas grandes. O Senhor quer lhe falar ainda sobre esta visão grande e essa motivação para você avançar, para você ir para o grande de Deus. Diz o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fez caso da vergonha, da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus, que significa no original, está sentado no trono com toda a autoridade e máxima autoridade, todo o poder, porque Ele é o próprio Deus. E você tem que olhar para Ele, eu tenho que olhar para Ele firmemente. Quem vive a visão, olha para o autor da visão, olha para o Todo-Poderoso, firmemente. Vamos orar? O Senhor quer nos falar sobre esta visão. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, Deus de graça, glória, poder, majestade, Teu é o reino, Tu é a grandeza, Tu é a glória, Jesus. Tu te exaltaste sobre todos, sobre tudo. Tudo que há no céu e na terra te pertence, Jesus. E nós estamos aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, os dias derradeiros de 2018, aprendendo contigo, Jesus, a enxergar como Tu enxergas, a ver, Jesus, o que o Senhor nos quer mostrar. E a partir da visão que Tu nos dás, nós queremos, Senhor, essa motivação para fazer coisas grandes. Para fazer, Jesus, não para ser, ó Deus, resultado do querer de homens. Nós vamos fazer coisas grandes mediante a visão do Todo-Poderoso. Fala-nos, Senhor, motiva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, nestes últimos dias do ano para algo grande, para um projeto grande, Jesus, para realizações grandes, porque Tu és o Todo-Poderoso. E nós estamos aqui para olhar firmemente para Ti, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Nós avançamos para o alvo. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém e amém. E dê um aplauso ao Senhor, porque você vai para coisas grandes. Amém. Muito obrigada, diácono Tiago.
Amados irmãos, filhos benditos de um Pai eterno, amados de Deus, eleitos, escolhidos, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, família bendita, famílias benditas do Senhor, homens e mulheres que estão vivendo na visão do Todo-Poderoso. Quem está, diga eu estou. Amados, o mais poderoso, talvez eu classifique como o mais poderoso aspecto da visão de Deus, é que a visão de Deus, ela muda a forma como pensamos e, consequentemente, ela muda a forma como nós agimos. O que eu quero dizer para você é que, sem uma visão de Deus, sem um propósito, sem o coração arder por alguma coisa que o Senhor nos mostra, nos entrega, nos direciona, nós ficamos do mesmo jeito. Nós ficamos com os mesmos pensamentinhos, desculpem o diminutivo, pensamentos pequenos, pensamentos que nós sempre tivemos, pensamentos que nós alimentamos ao longo da nossa existência, pensamentos que conduziram a nossa vida até o dia de hoje. Para que os nossos pensamentos mudem, nós precisamos de algo que altere alguma coisa aqui dentro. Como? Talvez pessoas que estão aqui entre nós ouvindo 47 mensagens sobre a visão de Deus, talvez ainda não deram um passo sequer na direção de alguma coisa. Talvez ainda não enxergaram, ainda não visualizaram, ainda não tem o coração ardendo. Não é que não tenha planos, não é que não ore por alguma coisa. Eu não estou falando de ter planos, de ter ideia. Eu não estou falando de fazer um projeto escrito no papel. Eu não estou falando disso. Isso tem gente que faz há anos já aqui dentro e que não chegou a nada grande até agora. Grande de Deus. Eu estou falando de um arder, eu estou falando de um fervor no coração, eu estou falando de algo que inquieta a pessoa. Há alguns cultos o Senhor tem nos falado sobre nos conformar, coisas que não aceitamos mais. Enquanto nós aceitamos as coisas do jeito que estão, nós provamos para nós mesmos que nós não temos uma visão. Que a gente ainda não entendeu a visão de Deus. Porque a partir do momento que Deus nos dá uma visão, começa à nossa volta uma revolução. Se eu tenho uma visão dada por Deus, para chegar a algo, para alcançar, para realizar, para fazer alguma coisa, eu começo a olhar à minha volta e vejo que nada que está à minha volta é aquilo lá. Então eu tenho que me inconformar. Eu não posso aceitar as coisas do jeito que estão. E isto é de Deus. Porque se a gente se conforma, a gente vai vivendo daquele jeito. O nosso Deus é grande, tem coisas grandes, e para isso Ele tem que nos dar uma visão dessa grandeza. Quando Deus nos dá a visão, é impossível não mudar o pensamento. Porque, vamos raciocinar todos juntos, não é? Olha, eu tenho uma condição hoje, eu moro num tipo de casa assim, vamos dizer, um aluguel, eu moro de aluguel, eu moro numa casa assim, pequena, papapá. Mas veja bem, se Deus não me dá uma visão de uma casa maior, de um lugar com mais conforto, de um lugar onde eu vislumbre algo que vai me trazer bem, algo que eu vou usar para glorificar a Deus. Se Deus não me dá uma visão, eu fico naquela casa, naquela residência, a minha vida inteira. Por quê? Porque se eu não tenho a visão, para mim aquilo que eu estou vendo ali no meu cotidiano me satisfaz. Quando Deus me dá uma visão de algo grande, completamente diferente daquilo que eu estou vivendo, eu não me conformo mais com aquilo, porque eu tenho algo grande para percorrer, para perseguir. Então o que acontece aqui dentro? Muda a minha mente. Se não mudar a mente, é porque eu não tenho ainda uma visão.
Eu não tenho algo por que lutar, eu não tenho algo por que ferver, eu não tenho algo que me motive a fazer as coisas de outra forma. Eu quero aqui tocar num ponto que é muito, muito significativo para a minha vida, e eu sei que Deus quer que eu fale isso. Existe aí um jargão popular, existem aí nos livros de autoajuda, nos livros, enfim, de encorajamento, nas palestras. Ora, se você não quer ter os mesmos resultados, você não pode fazer as mesmas coisas. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Quem já ouviu? Então, assim, se eu quero as coisas diferentes, eu tenho que mudar. Agora eu quero lhe falar o que está por trás de tudo isso. Por que eu vou querer coisas diferentes se eu não tenho uma visão de Deus de algo diferente? Vira só uma papagaiada, uma coisa repetitiva. Ora, que coisa diferente que eu quero? Se eu não sei o que eu quero, se eu não tenho uma visão do diferente, para que eu quero algo diferente? Não que aquilo esteja bom, mas eu não tenho motivação suficiente para fazer as coisas diferentes. Então vem cobranças. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Senão os resultados vão ser os mesmos resultados. Mas quais resultados eu quero? Tem gente que não sabe que resultados quer, e nem sabe se quer alguma coisa diferente. E quando vem essa palavra de, olha, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar vivendo os mesmos resultados. Isso incomoda, isso irrita muita gente, porque não tem visão nenhuma. Então a pessoa diz, olha, eu não tenho nenhuma motivação para mudar nada. E hoje eu quero lhe falar que mudanças só acontecem quando há, da parte de Deus, uma motivação que lhe faz sacudir, que lhe faz brigar, que lhe faz bater o pé, que lhe faz enfrentar o mundo inteiro se for necessário, quando a visão vem de Deus, quando há motivação. Então ouça, quando não há motivação, para que eu vou lutar? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou mudar alguma coisa se a minha vida não muda nada? Então hoje eu quero tocar num ponto mais abaixo, que é a questão de procurar conhecer a visão de Deus. Nós estamos aqui falando há 47 cultos sobre visão. E há pessoas entre nós que não têm motivação para mudar nada. Por que não tem motivação? Porque não entenderam a visão, não tiveram uma visão. Não tem algo por que lutar. Não está valendo a pena. E por que não está valendo a pena? Porque ou Deus não mostrou, ou porque Deus mostrou e a pessoa não entendeu. Porque quando é de Deus, e quando Deus mostra algo grande, e é para você, e Deus tem isso com você, e Ele quer levar você a isso, então você vai ter motivação da parte de Deus para mudar coisas, para mudar resultados. Então eu quero que pare hoje, em nome de Jesus, a hipocrisia de que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Tem muita coisa para mudar. As coisas só vão mudar quando houver motivação para que haja mudança. E a motivação vem mediante uma visão dada pelo Todo-Poderoso. Então se as coisas não mudam é porque falta visão. Se os resultados são os mesmos, falta visão. E eu não quero aqui que as pessoas entrem para 2019 ou no ano de 2019 com a visão do outro. Ou nós temos a nossa visão e somos motivados pelo que Deus nos mostra. Ou então, amados, nós vamos continuar do mesmo jeito, mas nós não vamos ser hipócritas. Nós vamos dizer, é isso a minha vida, é isso que eu vou aceitar, é isso que eu me submeto. Para que eu vou mudar? Toda mudança dá trabalho. Toda mudança gera algum desconforto. Mudança dói. Mudança amedronta, mudança gera ansiedade. Mudança para algo que a gente nunca experimentou, então, uau! Quanta coisa nova, quanta experiência diferente. Mas se eu não for motivada por uma visão de Deus, para que eu vou passar por tudo isso que estressa, que desgasta, se eu não tenho visão, se eu não enxergo? Então a nossa oração hoje, ao final deste sermão,
será para que cada um de per si ore, clame a Deus e diga: Deus, eu tenho que ter uma visão, para ter uma motivação, para me levar para algo grande. Porque às vezes nós queremos levar alguém para algo grande, que não quer ir para algo grande, que não está motivado para ir para algo grande, porque não vê algo grande. E por que não vê algo grande? Ou porque Deus não mostrou, ou porque Deus mostrou e não agarrou a visão. Não misturou fé à visão. E a pior coisa que existe é nós caminharmos com pesos mortos. É carregar. Se você já assistiu filme de guerra, não sei quem gosta, eu amo. Qualquer filme de guerra pode me chamar para assistir. Não porque eu gosto de ver sangue, mas o que leva, as motivações da guerra, como as pessoas se comportam, o que acontece com o ser humano quando ele está defendendo alguma coisa. Você já assistiu e viu quando alguém quer carregar um soldado ferido que ficou ali? Todo mundo entra em risco junto para pegar aquele lá, resgatar aquele que ficou ferido. É pesado, é difícil, é arriscado. O Senhor não quer mais nada arriscado. Ele já morreu na cruz, amados. Não é para a gente carregar pesos. É para a gente ensinar as pessoas a caminharem mediante uma visão dada por Deus. A visão de Deus motiva. Então eu descobri ao longo desse estudo que quem não está motivado, Bispo Fernando, é porque não tem uma visão de Deus. Não tem uma clareza de onde Deus quer levar. Não tem paixão envolvida. Se Deus mostrou alguma coisa, não se envolveu, não juntou fé, o coração, garra, está satisfeita. A pessoa está satisfeita com a vida que ela tem, com as coisas do jeito que estão. Então essa questão de ir para algo grande, para coisas grandes, essa motivação vem quando existe uma visão dada por Deus e nós alimentamos essa visão, amando a visão, abraçando a visão, fazendo da visão a nossa causa de vida, o nosso propósito de vida. Eu falei isso aqui outro dia, amém? Então, a visão, ela muda o pensamento e ela muda a forma de agir. Porque uma vez que você muda os pensamentos, vai ser automática a sua mudança de atitudes. Duro é querer mudar atitudes sem ter uma mudança aqui, porque não há motivação nenhuma para que haja uma mudança de pensamentos. Os irmãos estão entendendo que é um processo? Deus tem falando, é um processo, é um processo, é um processo. Se não mudar aqui dentro, não existe nenhuma mudança substancial. Então, a visão, ela vem embutida com o poder de Deus e com a capacitação de Deus para se executar a visão. Por isso que, por mais ousada que seja, por maior que seja, a motivação é maior ainda para você alcançar aquilo, para você fazer aquilo, para você realizar aquilo. Porque quando você tem certeza que Deus te deu aquela visão, e você ama a visão, vem junto um poder, uma unção de Deus, uma capacidade que nada te para. E se isso não está acontecendo, falta a motivação. A motivação, eu expliquei aqui, alguns cultos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Lembram-se de entusiasmo e motivação? É de dentro para fora. Então, o Deus dá a visão e motiva, a visão é suficientemente grande para motivar, ou então não adianta de fora para dentro tentar fazer uma obra que só Deus pode fazer. Por isso que potencialmente todos nós podemos ir para coisas grandes, mas nem todos irão. Você pode ter certeza. Meu desejo é que todos vão, mas nem todos irão. Porque se não houver motivação suficiente dada pela visão grande de Deus, os pequenos obstáculos vão se tornar enormes muralhas, intransponíveis. E ninguém que vê algo grande dado por Deus vai querer pular muralha, passar no meio do fogo. Só vai fazer isso quem tiver motivação suficiente, porque sabe que é grande o que Deus vai realizar. Amém? Quem está entendendo, diga amém.
Essas duas últimas mensagens do ano são muito profundas. Eu espero que pelo Espírito a igreja esteja entendendo. Ontem conversando muito, nós ficamos até acho que 3 horas da manhã, 3:30, né? Conversando com o apóstolo e a bispa, Rosana. Nós falamos sobre muitos assuntos, mas uma coisa muito forte entre nós, muito batido nessa conversa sobre vários aspectos, problemas de ovelhas, enfim, nós não negociamos o evangelho da graça de Deus. Os nossos valores são inegociáveis. Nós não passamos a mão na cabeça do erro. Nós chamamos com amor, mas nós dizemos, está escrito aqui. E não brinque com Deus. De Deus não se zomba. Não vá medir forças com Deus, você vai se machucar feio. Então é hora de uma conscientização em cima de tudo que Deus nos alimentou, ensinou, né? Dirigiu os nossos passos, como esse processo acontece. Agora é hora de nós, honestamente com Deus. Eu tenho ou não tenho uma visão dada por Deus? Se eu tenho, eu estou, motivado para algo grande, porque visão de Deus é grande. Desculpa, mas se você tem uma visãozinha assim, na minha visão é assim, eu moro aqui nesse barraco, e a visão que Deus me deu é mudar 2 barracos para lá. Porque ele tem uma porta maior. Esquece que Deus não te deu essa visão. Com todo respeito. Visão de Deus é grande. Visão de Deus é algo que você olha, que você concebe e você diz, uau, eu não sei como. Eu não sei. Humanamente não seria para mim. Humanamente não, mas nós não somos humanos. Nós somos cidadãos dos céus em peregrinação aqui. O nosso regente, rei, Senhor é Jesus. Então é Ele que nos leva para onde Ele quer. É Ele que nos capacita a ir para algo grande. Amém? Então vamos lá. Ponto número 1. Quando nós temos a visão de Deus, ela nos faz ir em frente, mesmo com todos os obstáculos e dificuldades. Quando eu começo assim, não, mas isso é difícil. Mas não vai dar, mas não tem dinheiro. Mas isso é o quê? Mas eu já passei. Mas aquela pessoa vai se levantar. Mas o outro não entende. Mas a outra não sei o quê. Desculpa, com todo respeito, temor e temor, eu vou dizer isso. Não tem visão nenhuma de Deus. Porque quando se tem uma visão de Deus, essa visão de Deus faz ir em frente. Porque você sabe que a capacidade para enfrentar todos esses obstáculos virá dele. Já vem no pacote. Com a visão já vem a unção, o poder, a capacidade, os recursos. Você não está vendo nada, mas se ele te deu uma visão, está no pacote. Amém? Jesus, ele enquanto homem, suportou a cruz por causa da visão. Jesus veio aqui porque tinha uma visão que se tornou a missão dele. E ele foi até as últimas consequências. Ele tinha que ir para a cruz. Era a visão e a missão de Jesus. E ele sabia que naquela visão ele conquistaria a vitória para todos nós. Então, veja lá, Hebreus 12:2 de novo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós temos que olhar para Jesus e dizer, se eu tenho uma visão dada por Deus, se eu tenho uma missão aqui nessa terra, eu vou para onde eu estiver aqui. Eu tenho que aprender com Jesus. Em Atos 2:23, diz assim, Atos 2:23. Sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Qual é o desígnio para a sua vida? A gente vinha conversando no voo, eu, o bispo Rai e o bispo Fernando, que foi com a gente para o Rio. E a gente vinha conversando que nós descobrimos que tem pessoas que não têm nenhuma visão para a sua própria vida. Não sabe qual é o propósito para a sua vida. Se pergunta assim, onde você quer estar daqui 5 anos? O que você quer estar fazendo daqui 5 anos? Pode perguntar isso para qualquer pessoa crente. Você vai se espantar com a quantidade de pessoas que não têm uma resposta para lhe dar. Onde você vai estar daqui 3 anos? O que é que você quer fazer daqui 3 anos?
A maioria não sabe. Se não tivermos resposta para essas perguntas basiquinhas, se eu não sei o que eu quero para a minha vida daqui 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu não tenho visão nenhuma. Eu sou uma pessoa muito pequena. Eu não tenho nem onde exercitar minha fé. Porque a fé é a certeza de coisas que eu espero. Se eu não espero nada para daqui 5 anos, para que fé? É só viver a circunstância todo dia a dia igual o ímpio. Fé é a convicção de fatos que eu não vejo. Ora, hoje eu vejo as coisas. O que é que eu não vejo? Eu não vejo algo concreto que Deus coloca no meu coração para daqui 3, 5, 7, 10 anos. Então assim, se eu não tenho esta visão, se eu não tenho este propósito para a minha vida, para que fé? Para pagar conta? Vai pagar, porque Deus é o Deus da provisão. Para que fé? Fé é para eu alcançar algo que eu não vejo. Fé é para eu tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que é meu direito e eu preciso chamar a existência. Os irmãos estão entendendo? Então, Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E ele diz, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Jesus tinha que passar por isso. Ele se entregou, ele não fugiu. Ele foi porque ele tinha uma visão que se tornou a missão. Muitas pessoas, todos os filhos de Deus dependiam da visão de Jesus. Ele tinha que ser motivado para ir para uma cruz. Agora pense, você não tem que ir para a cruz, porque ele já foi no seu lugar. O Senhor quer motivar você para algo grande, para você fazer algo grande. Você já se deu conta de quantas pessoas podem ser abençoadas pela sua visão? Quantas pessoas podem ser beneficiadas por você ser motivado a alcançar a sua visão, o desígnio de Deus para a sua vida? Amados, na vida, muitas vezes os problemas, as situações, fazem com que a gente tenha medo. Ou que a gente se sinta pequeno, vulnerável, né? E nesses momentos, nada melhor do que servir um Deus grande. Quando nós nos sentimos pequenininhos, nós precisamos mais do que nunca servir a esse Deus grande que nos sustenta, que nos protege com a sua poderosa mão, com a sua destra fiel. Então é servindo a Deus, é colocando amor, paixão naquilo que Deus nos entrega para fazer. Amém? Ponto número 2. A visão correta e vencedora vem somente de Deus. Por que eu estou falando isso e é um outro ponto importante hoje? Você já viu o ímpio quando ele quer uma coisa? Quem já reparou? Você pega uma pessoa ímpia, incrédula, que não é salva, que não conhece nada da palavra. Ela enfia um negócio na cara. Ela bota um negócio, enfia. Ela encasqueta com uma coisa. Ela luta por aquilo. Ela passa em cima, ela puxa o tapete. Ela faz as coisas mais estapafúrdias para alcançar aquilo. Por quê? Porque aquilo é a motivação dela. Agora pense bem. Ela é para um propósito dela. Às vezes, até colocado pelo próprio capeta. Porque aquilo vai prejudicar, vai bater em muita gente, vai prejudicar um monte de pessoas. E não vai ter serventia para nada, porque se é um filho da perdição, vai para o inferno. Agora, nós filhos de Deus, herdeiros de mais de 32 mil promessas, 7 mil com seus desdobramentos. Falando aqui sobre visão. 1 ano ensinando a viver na visão do Todo-Poderoso. E tem gente que está chegando ao último dia do ano de 2018 e ainda não tem nada por que lutar. Que não sabe o que vai fazer em 2019, se vai, comprar, não sei, uma escada para subir na vida. Sabe? Não sabe, a pessoa não sabe. O que você vai fazer da sua vida daqui 2 anos?
Moças, vocês traçaram um plano? Eu quero estar casada. Em que ano, querida? Em que ano? Em que ano? 2059. Mas não vai dar. 2059 não vai dar, moça. Você não é mais moça. Não tem mais. Então, presta atenção. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? O Senhor disse que a nossa vida é como a erva. Nasce, cresce, bate o sol, queima, bate o vento, morre. Passa tudo muito rápido. Ou nós aprendemos a viver na visão do Todo-Poderoso, ou nós perdemos um ano inteiro de mensagens preciosas e a nossa vida não sai do mesmo lugar. E Deus não tem absolutamente o mesmo lugar, nem mesmice, eu tenho dito aqui, nem mediocridade de vida para nenhum filho. Então nós vamos ter que aprender a escrever mais do que um projeto de vitória. Nós vamos ter que desenhar. Sabe aquela expressão, quer que desenhe? O Senhor está dizendo, eu quero. Tem que desenhar. Tem que desenhar os passos, tem que desenhar o tempo, tem que colocar meta, tem que colocar um tempo. O que nós estamos fazendo? Vai voltar a estudar? Então vai logo. É Deus quem coloca essa visão no seu coração? Vai fazer uma faculdade, vai fazer uma pós, vai fazer sei lá o quê. Então vai logo. Escreve a visão, desenha. Coloca as etapas, coloca as metas. O Senhor com a visão te dá o pacote todo. A capacidade, o dinheiro, as pessoas certas, o lugar, a unção. E você vai para algo grande. Mas vai, meu filho, em nome de Jesus. Amém? Então, a visão correta e vencedora, ela vem somente de Deus. Então, nós não somos ímpios que dão um negócio na cabeça. Vou fazer. Eu vi na internet que isso dá dinheiro. Não, eu vi tal pessoa. É tudo motivado por inveja, por ganância, por desejos escusos e escuros. Nós não. A nossa motivação é uma visão dada pelo Todo-Poderoso. Então nós é que temos que sair na frente. Nós é que temos que vibrar na frequência do Espírito Santo. Amém? Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não fique se comparando com pessoas. Não fique na internet buscando referências. Nossa referência é Jesus Cristo. A palavra que nos motiva e nos inspira é a palavra de Deus. Ponto número 3. Só Deus revela a visão. Não adianta você sentar comigo e falar: bispa, vem cá. Qual é a visão de Deus para mim? Não sei. Não vou aqui fazer aquelas coisas. Não, eis que vejo o que Deus tem para... Eu não vejo nada. A visão é algo que Deus dá no coração, confirmada de várias maneiras. Só Deus revela a visão. Filipenses 3, 14 e 15 diz: prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo. Por quê? Porque Deus deu uma visão para ele e ele estabeleceu a missão da vida dele e o alvo dele. Quantos aqui tem um alvo? Bonito falar amém aqui. Mas eu quero ver o ano que vem onde é que você vai estar. Na última quinta-feira de 2019, eu vou lembrar desta aqui. Bispo, mas o meu alvo é para daqui 3 anos, 5 anos. Ok, mas aí a gente tem que falar daqui 1 ano o quanto a gente deu de passo para alcançar aquilo lá. Amados, tudo que Deus nos dá, a visão que Deus nos dá é mensurável, é possível. Ok? É possível. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio. Quando você vai na visão, tem prêmio. A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15 diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Nós já fomos aperfeiçoados por Jesus. Nós podemos tudo nele. A gente tem que ter esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Se alguém hoje está pensando de outro modo, em nome de Jesus, ele vai esclarecer que está errado. Tem um modo para pensar. Tem uma visão a agarrar. Tem um alvo a perseguir.
Temos uma missão e um propósito de Deus nesta terra. E quem está pensando de outro modo, está indo para outro lado, está brisando na vida, Deus esclarecerá. Eu creio que Deus vai mudar o que está errado de pensamento, de sentimento, de visão. Eu creio. Está escrito, Deus esclarecerá. A minha oração é, Deus esclarece para a igreja, esclarece para os teus filhos, esclarece para as famílias que estão pensando de outro modo. Ponto 3. Ter visão é ter a essência da vida. É conhecer o nosso propósito. Descobrir o plano de Deus para nós. Quem quer ter uma visão? Quem ainda não tem que correr atrás dessa oração. Eu quero enxergar o que tu tens para mim. O Senhor disse que são coisas grandes para nós fazermos. Quando nós descobrimos o propósito de Deus para nós, a vontade dele prevalece em nós. E aí a gente dá passo de fé. Assim foi, por exemplo, com o povo de Deus no deserto. Vamos ver rapidinho. Números 13, 30 a 33 diz assim. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos. Por que Caleb teve que falar, Shito? Porque Caleb estava na visão do Todo-Poderoso. E o povo não vai dar não. Chito! O que eu falei? Nós vamos cuidar da boca, uns dos outros, da confissão. Nós temos que ser vigilantes nesses aspectos. Uma confissão desalinhada quebra toda essa unidade. Se a gente vai para lá, nós vamos todos para lá. O que Deus mostrou, nós vamos agarrar. Amém? E ele disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb tinha visão, Caleb tinha missão, Caleb tinha paixão, Caleb tinha um alvo, Caleb estava motivado. Então quem está motivado, motiva outros. Quem está desmotivado é uma lástima. É âncora. E quem ganha normalmente? O motivado ou o desmotivado? O desmotivado. Porque só Caleb e Josué estavam motivados. E tinha 10 desmotivados. E aqueles 10 infamaram, incendiaram o povo para baixo. Eu vou subir nesse altar com quem subir aqui. E nós vamos dizer, eia! Subamos e possuamos. Vamos ver a realização do que Deus colocou em nosso coração. Nós vamos que estamos motivados. E os desmotivados, tchau. Tchau e bênção. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Começaram a ver as circunstâncias. Versículo seguinte. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, falaram mal. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Olha a dificuldade. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Quero lhe falar o seguinte. Que essa gente toda morreu no deserto. Só Josué e Caleb com suas famílias herdaram a terra prometida. Uma visão motiva. E tinha gigante? Tinha. Mas eles estavam motivados. E no pacote da visão tinha vindo junto a capacitação, a unção, o poder, a força, a provisão, a proteção de Deus para eles chegarem lá. Você foi chamado para coisas grandes. Amém? Ponto 4. Me dê mais 2 minutos aí. A visão de Deus só é revelada através da intimidade com o Senhor. Então assim, para onde eu vou? Querido, joelha, dobra esse joelho e vai chorar nos pés de Cristo um pouco. Bispo, eu sou um homem de oração. Eu sou uma mulher de oração. Eu oro o dia inteiro. Você para ouvir um pouco? Você fica sem falar um pouco? Porque Senhor, porque Senhor, porque Senhor, porque Senhor, porque Senhor, porque Senhor. Deus, você fala, oh, me dá um tempo, cara. Pode escutar o que eu tenho para falar? Então, ó, a visão de Deus só é revelada através da intimidade com o Senhor. Intimidade requer respeito. Intimidade requer respeito. Respeito significa
que eu tenho um tempo para falar, o outro tem um tempo para falar. Um se coloca, depois o outro se coloca. Tem argumento, tem conversa, tem diálogo, tem entendimento, tem arrependimento, tem perdão, tem choro, tem troca, tem amor. A visão de Deus. Por que as pessoas não entendem a visão, não sabem onde vão estar daqui? Porque não param para ouvir Deus. Falam muito quando vem na reunião de oração. Ok, confessa. O que Deus tem te falado? Não sei. Tem que parar, tem que aquietar. Gente, tem que aquietar. Quantas vezes eu tenho que falar que Deus não fala no meio da correria? Deus não fala conosco no meio do fogo nem do vendaval. Deus fala no sussurro suave. Ou nós paramos um pouco sozinhos para ouvir Deus. Quantos têm hoje esse tempo de abrir a sua Bíblia diariamente? Porque Deus fala quando você abre a Bíblia. Ah, não. Para mim o culto é suficiente. Deus fala no culto, mas tem coisas íntimas, suas. Tem direção de Deus para a sua vida, que vem especificamente quando você aquieta. Onde está a intimidade com Deus? Sem intimidade com Deus, a visão fica nebulosa. Fica muito confuso. Atos 10, 9 e 11. No dia seguinte, indo eles caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de... Por que será que Pedro foi para o telhado orar? Eu não sei onde você vai para orar. Se você tiver que subir no telhado, eirado era um forro, era um espaço. O sol era quente, muitas vezes nessa hora do dia, e eles iam num lugar de um espaço que ficava mais fresco, sombra, em cima da casa. Você tem que achar o seu eirado. Pedro subiu ao eirado, por volta da hora 6, com o propósito. Se não tivermos um propósito de orar, de falar com Deus, esquece essa história de visão, com todo respeito, amado. Se não é um embalo, é um auê, eu vou na visão do outro. Não é na visão do outro que nós vamos fazer coisas grandes, é na visão nossa, no que Deus der para nós, confirmar o nosso coração. Lógico que famílias têm uma visão de família, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa discernir a voz de Deus. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Você sabe o que é um êxtase? Pedro caiu no poder de Deus, lá no eirado, uma intimidade com Deus. Quantas pessoas não têm esse momento de uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural? Precisa disso. E ele viu o céu aberto, descendo um objeto, como se fosse um grande... Ele teve uma visão, ao qual era baixado a terra pelas quatro pontas. Uma visão. O que eu quero aqui não é a visão de Pedro. Eu quero mostrar que quando você vai para o eirado, Deus vai lhe dar uma visão. Deus vai lhe mostrar com clareza o que é para você fazer. Amém? Ponto 5 e terminamos. A visão de Deus se torna o nosso modo de vida. Assim aconteceu com Samuel. Veja em 1 de Samuel 15, 17 e 22. Prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor, rei sobre ele? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Tem muita gente correndo de um lado para o outro e não parando para ouvir Deus. E eu não sou teórica, nem utópica. Só que eu aprendi há 40 anos, da minha conversão para cá, eu aprendi que sem ouvir Deus, qualquer passo que a gente dê, é pisar em falso. Então nós temos que, todos nós, aprender a obedecer mais do que ficar se sacrificando, fazendo e acontecendo e falando. A gente só pode falar quando Deus confirmar no nosso coração. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, aconteceu isso com Abraão. Gênesis 15, 1 em diante. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão. Quando ele estava lá sozinho, uma visão.
Deus mostrando a direção. E disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Deus fala quando nós aquietamos, quando nós estamos ali, né, com o Senhor. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele estava vendo o natural, ele não tinha descendente, ele era rico. Ele disse: o que o Senhor vai me dar? Ele estava falando para Deus: o que eu mais quero, eu não tenho. E aí diz o versículo seguinte: disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Você está vendo uma conversa? Você está vendo? Deus fala, você entende o que Deus está, né, lhe perguntando. Versículo seguinte: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, o servo Damasceno, né? Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus está dando uma visão, Deus está colocando um propósito de vida, Deus está dando uma missão para ele, que vem agora. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Para você receber a visão com clareza, você tem que estar quieto, falando com Deus, intimidade. E aí sim, você vai abraçar aquilo, vai ser o propósito da sua vida, e o Senhor vai lhe dar a realização disso. Amados, eu encerro dizendo o seguinte: Deus não age aleatoriamente. Pelo contrário, Ele executa propósitos. Meu último texto é Isaías 46, 9 a 11. Tome para a sua vida, em nome de Jesus. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou o Deus e não há outro. Eu sou o Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Se você quer saber para onde você vai, você tem que perguntar para Ele. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Que chama a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Pense onde Deus foi lhe buscar. Onde é que você estava? Como é que Deus lhe resgatou? Como você chegou à revelação da graça do Senhor? Qual era essa terra longínqua? Talvez não um espaço físico, mas o império das trevas, metido em pecado, sei lá, crendo uma coisa abominável. O Senhor fez o mais difícil, foi te buscar. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. O que Deus diz, Ele faz. Agora você precisa saber o que Deus diz a seu respeito. Você precisa ter a visão de Deus, porque Ele vai cumprir. Fique de pé no seu lugar. Vamos encerrar orando a Deus. Se alguém ainda não tem esta visão, este propósito claro, precisa pedir a Deus isso. Senão a vida não tem nenhum sentido, nenhum significado. E aqueles que já têm, já vislumbram, precisam de um fogo. Que essa visão motive você a realizá-la. Pai amado e bendito, Jesus, Tu não tratas conosco, Jesus, na base da teoria, Jesus. Com esta igreja, Tu tratas, Pai, de forma prática. Ó Senhor, nós não estamos aqui, Senhor, decorando versículos, nós estamos aqui aprendendo a viver, Jesus. Nós não estamos aqui, Jesus, jogando promessas ao vento. Nós estamos aqui, Jesus, aprendendo a praticar, chamando à existência essas promessas, Jesus. Mas Tu nos ensinaste, Senhor, através do Teu exemplo, que sem paixão não dá. A via crucis, ó Deus, a Tua missão, a Tua visão, ó Deus, o propósito, a determinação de Tu seres pregado numa cruz, Jesus. Ó Deus, nós sabemos, Jesus, que isso teve paixão, tanto que chamamos a paixão de Cristo. O Senhor tinha um alvo maior. Nós,
a nossa vitória, a nossa salvação eterna, a nossa libertação do inferno, do diabo, da morte, do pecado. Jesus, nada te deteve, porque tu tinhas clareza na visão, Jesus. A visão era tão nítida que o Senhor estava motivadíssimo e não se importou com a morte de cruz, Pai. Pai, eu oro nesta noite, última quinta-feira do ano, que venha a clareza da visão para cada um de nós, de tal maneira que a nossa motivação seja tão forte como jamais nós fomos motivados, Jesus. Ó Pai, nós queremos escrever a visão, desenhar a visão, retalhar a visão, colocar alvos, etapas, datas, metas. Ó Jesus, nós precisamos saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo, Jesus. A nossa vida tem sentido e significado quando nós estamos na visão do Todo-Poderoso. Por isso, nesta hora, Pai, ó Deus, clareia a mente, porque com uma visão tua, os pensamentos mudam e consequentemente as atitudes também mudam, Jesus. E nós passaremos a confessar que nós vamos, Pai, nós vamos dar passos de fé. Nada nos deterá na realização da visão que tu nos dás. Jesus, motiva o teu povo, não importa a idade, não importa o grau de instrução, o dinheiro, não importa o sexo, não importa nada. Importa ter uma visão dada por ti, Pai, e por ela ser motivado a tal ponto de fazermos uso de toda a capacidade, unção, tudo que vem nesse pacote da visão, Jesus, porque o Senhor nos chamou para fazermos coisas grandes, e nós nesta igreja não aceitamos coisas pequenas, Pai. Nós vamos sim ao máximo do nosso ser, ao máximo das realizações que tu tens preparado para nós, Pai, e nos abrimos para uma vida de intimidade contigo, para caminharmos a passos largos na direção da nossa realização, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Rumo à realização da visão, 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 rumo na realização da visão, rumo certo, aleluia. Direção certa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que creem que a visão de Deus nos motiva a fazer coisas grandes, digam amém.